Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. O Cada Caso um Caos é um programa semanal, né? A gente fala aqui das dificuldades e dos méritos dos artistas com um olhar mais direcionado ali para o psicológico, com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é da equipe da Bunker Produções. Bom, a gente já teve episódio aí sobre a Dolores O'Riordan do Cranberries, Josh Homme do Queens of the Stone Age, Daniel Jones do Silverchair e vários outros. Eu estava fechando o programa dessa semana, né, que seria sobre o Jimi Hendrix, e enquanto eu escrevia ali, eu ficava pensando nele e no Ed Van Halen, né, o nível absurdo desses caras é demais, né, e infelizmente a gente recebeu essa notícia tão triste. Então hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre esse gênio da guitarra que infelizmente nos deixou nessa semana, o inigualável Ed Van Halen. Edward Ludwig Van Halen, mais conhecido como Ed Van Halen, nasceu na Holanda no dia 26 de janeiro de 1955. O pai dele era o Jan Van Halen, era um clarinetista, saxofonista e pianista holandês. E a mãe, a Eugênia Van Halen, nasceu na Indonésia, amava a música e adorava ver o marido tocar. O nome do meio foi uma homenagem ali ao compositor, o Ludwig van Beethoven, né? Que os pais eram, assim, super fãs. Depois, o Ed Van Halen entrou na mesma pegada e deu o nome do seu filho, Wolfgang Van Halen, em homenagem ao compositor, o Wolfgang Amadeus Mozart. Eles se mudaram ali para a Califórnia, né, quando os filhos eram bem novos, né, os 4 dividiam uma casa de um cômodo só com outras 2 famílias. A mãe, a Eugênia, né, começou a trabalhar como empregada e o pai como zelador e se apresentava ali também em bares aos finais de semana. Foi uma correria, assim. O Ed tinha um irmão, né, 2 anos mais velho, o Alex. Os 2 bem novinhos ali, com 6 anos, aprenderam a tocar piano clássico, só que assim, eles não eram muito chegados, né, em tocar assim, piano, mas a mãe obrigava lá eles a irem às aulas. O Ed nunca foi bom, assim, em ler partitura, né? Ele ia mais no feeling mesmo. Depois de um tempo, o Alex decidiu estudar guitarra e o Ed bateria. Aliás, o Ed Van Halen, né, comprou o seu primeiro kit de bateria com o dinheiro que ele recebeu como entregador de jornal. Pensa nisso. Nessas, o Ed ouviu o Alex tocar um som, né, o Wipeout dos Surfaris, as Paquitas Geriátricas, aí time, e os Falcons vão lembrar desse som do filme Dirty Dancing, quando o Patrick Swayze está ensinando a parceira dele a dançar ali numa ponte feita de tronco de árvore em cima de um riacho, lembra? Bom, essa música. Depois disso, ele decidiu mudar de instrumento e começou a aprender a tocar guitarra. O Ed pirava em Cream. Pra ele, o Eric Clapton era o cara, né? Mas ele curtia mais o jeito, assim, ruas do Jimmy Page. Ed e o Alex formaram a sua primeira banda com outros 3 garotos quando eles estavam na escola, ainda que chamava The Broken Combs. Nessa época, o Ed estava na 4ª série. Foi aí que eles pegaram gosto mesmo e decidiram que isso ia ser o futuro, é isso que a gente vai fazer. O Ed Van Halen tinha uma linha de raciocínio, né, para compor super interessante. Ele dizia que os solos de guitarra são uma canção dentro da canção. Desde o início era assim que ele compunha, né? Ele começa com uma introdução ou um tema e define o tom. Então, depois do solo, faz uma quebra ou então ele volta ali, né, para a introdução. Em 72, quando ele tinha 17 e o irmão 19, eles montaram o Van Halen e chamaram o Michael Anthony e o David Lee Roth. Pronto. Tava então formada aí uma das mais importantes e geniais bandas de rock do mundo. Tocaram em vários botecos, ralaram, fizeram muito show naqueles horários que não tinha mais ninguém, sabe? Aqueles camarim com um presuntinho suado, frutas da época, sem cachê nenhum, e agradece, senão não tem mais. Até que em 76, quando eles tocavam num bar em Los Angeles, o Gene Simmons, do Kiss, viu e pirou. Nessas pediu para fazer uma demo com a banda que tinha a primeira versão, a versão de Running with the Devil, mas as gravadoras ouviram e não aceitaram porque acharam que nunca isso ia fazer sucesso. No ano seguinte, um produtor da Warner conheceu a banda no mesmo boteco ali que o Gene Simmons encontrou e contratou os caras. Em 78 saiu o primeiro álbum, o Van Halen. Esse disco tinha vários sons fodaralhos, The Running with the Devil, And Talk About Love, maravilhosa, o cover do Kinks, You Really Got Me, e a instrumental Eruption, um solo de guitarra avassalador que elevaria o Ed Van Halen ao mais alto patamar da história da guitarra, né? Ficou a cara dele, aquela técnica, né, do tapping, o two hands, né, que ele usava as 2 mãos ali no braço da guitarra, é uma das marcas registradas, ele junto com aquela guitarra preta, branca e vermelha maravilhosa. Depois disso, a banda virou um fenômeno e marcou
marcou gerações, né? Nos anos 80 e 90 eu cresci ouvindo Van Halen, foi uma das primeiras bandas que eu mais viciei na vida e foi muito assim por causa do Ed Van Halen. Tinha pôster, caderno com foto dele, enfim, até hoje eu tenho os vinis e nunca, na vida, deixei de ouvir Van Halen. Um momento muito importante na vida do Ed foi quando ele recebeu uma ligação do produtor e amigo, o Quincy Jones, pedindo a ele um singelo favor: gravar uma música para o Michael Jackson, que já era conhecido, mas ainda não era o fenômeno, né, mundial que ele virou. Na real, o Ed falou que os caras do Van Halen não curtiam muito que fizessem trabalhos paralelos ali. Só que, naquela ocasião, o Alex estava fora da cidade, o David Lee Roth tinha viajado para a Amazônia e o Michael Anthony estava com a família na Disneylândia. Por isso, o Ed decidiu fazer esse favor, pensando que poderia ser divertido e principalmente que ninguém saberia que ele teria gravado um solo numa música do Michael Jackson. Chegando no estúdio, o Quincy Jones pediu para ele ouvir o som, sugerir, tocar, fazer ali o que ele quisesse, porque a opinião do Ed seria de extrema importância. E ele mudou mesmo algumas coisas, né? O Ed tinha achado a música legal, mas o ponto em que eles queriam ali o solo ele achou meio morto. Então a sugestão dele seria solar em cima da base. O Ed gravou 2 takes, né, com a clássica Frankenstrat, né? Não cobrou nenhum puto para gravar e o segundo take entrou no disco. A música em questão era Beat It. Sobre não ter cobrado nenhuma participação na música, anos depois, o Ed disse que foi um completo idiota e que ele realmente achou que ninguém jamais saberia que ele teria participado de um disco do Michael Jackson. E ele fecha dizendo que o que importa mesmo é que ele foi lá, gravou e se divertiu. Bom, no Van Halen, até 84 ficou o David Lee Roth, né, que quis sair fora para fazer carreira solo. A formação original durou, então, até 84, quando, por motivos de tretas mil, o David Lee Roth, genial também, saiu para fazer carreira solo. No ano seguinte, Frank Zappa indicou um novo vocal para o Van Halen, Sammy Hagar também, achou ele o máximo. De cara, no primeiro encontro no estúdio, eles já fizeram Summer Nights, maravilhosa. Em 86 lançaram 5150, né, com Love Walks In, Dreams, Why Can't Be Love, enfim, um pota álbum. Gravaram mais 4 depois, né, o Sammy saiu. A banda ficou nessas de volta ou não volta com David Lee Roth. Chegaram então a gravar com Gary Cherone, do Extreme. Lançaram ali, né, em 98, o Van Halen 3, que foi o único disco da banda que não bateu mais de 1 milhão de cópias. Depois disso ficou, né, um vai e volta ali com o Sammy Hagar, David Lee Roth, e nesse meio tempo aí o Ed, infelizmente, foi diagnosticado com câncer na língua. No começo dos 2000, ele recebeu esse diagnóstico, né, e precisou até mesmo remover ali 1/3 da língua como parte do tratamento para frear a doença. Só que depois de uns anos, as células cancerígenas migraram para a garganta. O Ed Van Halen passou por vários tratamentos, principalmente com especialistas alemães. Uma vez, né, ele inclusive soltou uma teoria ali que o câncer foi causado pelo hábito de colocar a palheta de metal que ele usava para tocar na boca, principalmente ali na hora de fazer, né, o Two Hands e tal. Consultado sobre essa teoria, um médico lá na gringa, o Dr. Tom Mickelwright, do Push Doctor, comentou que isso é viagem, porque nem o cobre nem o bronze são considerados metais cancerígenos, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa contra o Câncer. Ele fecha dizendo que, em contrapartida, foi comprovado que vários produtos químicos que tem no cigarro aumentam muito o risco do câncer, né? E é a causa mais provável do câncer de garganta. Infelizmente, nessa semana, o filho dele, né, o Wolfgang, anunciou no dia 6 de outubro de 2020 que o Ed Van Halen tinha falecido. O câncer espalhou para o cérebro e outros órgãos e ele, infelizmente, não aguentou. O Ed Van Halen sempre foi muito admirado, né, pela geral. Quem também era muito fã era o Dimebag Darrell, do Pantera, né, que inclusive foi enterrado com uma guitarra do Ed Van Halen. Entre os músicos que não só amavam, como também usavam os equipamentos, né, da linha EVH, tem o Scott Ian, do Anthrax, né? O Christian Martucci, do Stone Sour, o Andreas, do Sepultura, o Phil Collins, do Def Leppard, o Eric Peterson, do Testament, enfim, uma galera. Ele era um pai extremamente afetuoso, né? O filho que também chegou a tocar no Van Halen sempre falou com muito amor sobre o pai. Inclusive, eles lembraram com muito bom humor, né? Um dia, no ano passado, o Ed Van Halen foi para um show lá do Tool com o filho, né? E o filho dele conseguiu registrar um momento sensacional. O Ed Van Halen tirando uma foto de um fã do Tool na frente do palco e na legenda ele contou a história, né? Ele colocou lá assim, um cara perguntou pro meu pai se ele poderia tirar uma foto dele com o palco atrás sem ter ideia de quem era a pessoa que ele pediu. E esse foi o meu momento favorito do show do Tool na última noite. Quem é fã
também do De Volta para o Futuro, com certeza lembra da cena quando o Marty McFly viaja para o passado e visita o pai que está apagado. O Marty McFly está com uma roupa anti-radiação, pega uma fita cassete e na etiqueta tá escrito ali Edward em cima, pequenininho e bem grande, Van Halen, né? Ele coloca em um Walkman, ajusta os fones nas orelhas ali do pai, que era fã de ficção científica, e nessa hora entra uma guitarra que foi realmente tocada pelo Ed, e ele convence o pai que é um viajante espacial de uma galáxia distante. Então esse também é um outro momento bem interessante. O Ed também sempre foi super fã do Two and a Half Men, né, da série, e quando isso chegou na orelha do produtor, né, o Chuck Lorre, ele, na hora, convidou o Ed para fazer uma participação. Isso foi na 7ª temporada. Ficou bem legal. Assim, é rapidinho, mas ficou bem legal. Sobre o nome da banda, o Ed dizia que você poderia falar Van Halen ou Van Halen. O importante era sempre lembrar o nome da banda. Isso sim que fazia diferença. Ele dizia que o sobrenome na língua de origem holandesa se fala Halen, mas na gringa geral usava Halen. E tudo bem. Então, vai de gosto. E fato é que o Ed Van Halen vai ser sempre, né, inesquecível. Ele educou musicalmente uma geração e vai continuar fazendo isso para sempre. Bom, aqui no Cada Caso um Caos, a gente sempre tem a participação do gente fina, faixa preta, psicanalista, psicólogo e mestre, Mário Sérgio Picorelli. Eu falei com o Mário e ele hoje preferiu não participar porque ele entende que sobre a morte não existem muitas palavras. E ele me mandou um negócio escrito aqui, uma mensagem super bonita. Ele falou o seguinte: sobre a morte não tem comentários. É o grande mistério do fim que chegará para cada um de nós. Devemos recebê-los com os braços abertos, porque quando morrermos, tudo e todo o resto é silêncio. E com essas palavras, a gente encerra o vídeo de hoje, emanando muitos aplausos à vida e ao legado deixado pelo inesquecível, único e genial Ed Van Halen. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Participem aí mais com a gente, sempre comenta, manda o link. Obrigada por você se inscrever e estar aqui presente no Cada Caso um Caos. Beijo.